O envelope chegou numa terça-feira chuvosa. Minha mão tremeu quando reconheci o logotipo do escritório de advocacia mais caro da cidade. Dentro, 3 páginas de termos jurídicos que resumiam 25 anos de casamento em números frios: divisão de bens, pensão alimentícia, partilha patrimonial. Eduardo havia pedido o divórcio através de um advogado. Nem sequer teve a coragem de me olhar nos olhos. Depois de um quarto de século juntos, depois de construir um império de 15 restaurantes lado a lado, depois de criar 2 filhas que eram nossa maior obra, ele me relegou a uma notificação judicial. Sentei na mesma cadeira onde tomávamos café da manhã todos os dias, a mesa de madeira maciça que compramos para nossa primeira casa, quando eu ainda fazia pães na madrugada para vender na feira. O mesmo lugar onde Júlia deu seus primeiros passos, onde Carla fez a lição de casa por anos a fio. Meus olhos percorreram cada linha do documento. Eduardo queria metade de tudo. Metade dos restaurantes que eu construí com minhas mãos. Metade do patrimônio que eu acumulei trabalhando 16 horas por dia. Metade da vida que eu dediquei à nossa família. O telefone tocou. Era ele. Márcia, você recebeu? Sua voz soava distante, como se estivesse falando de outro planeta. Como se não fosse o mesmo homem que me segurava quando eu chorava de exaustão depois de mais um dia impossível no primeiro restaurante. Recebi, respondi, surpreendentemente calma. Não precisa ser assim. Podemos resolver tudo de forma civilizada. Civilizada. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto olhava para a aliança que ainda usava. Civilizada seria ter uma conversa. Civilizada seria me dar a oportunidade de entender o que aconteceu conosco. Civilizada seria não descobrir pelo meu contador que Eduardo havia contratado um investigador para vasculhar minha vida financeira 3 meses atrás. Claro, Eduardo. Vamos resolver de forma civilizada. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em meses. Ele não sabia ainda, mas eu já havia movido as peças principais do tabuleiro. 3 meses antes daquela terça-feira chuvosa, eu era apenas Márcia, a mulher que transformava ingredientes simples em experiências inesquecíveis. Acordava às 5 da manhã todos os dias. O ritual era sagrado. Café preto, bem forte, enquanto checava os relatórios de vendas de cada restaurante. Eduardo ainda dormia quando eu saía de casa, dirigindo o meu Honda Civic prata para o primeiro estabelecimento. Dona Márcia chegou. A alegria na voz dos funcionários sempre aquecia meu coração. Em cada cozinha eu era mais que a chefe. Era a mãe, a mentora, a mulher que conhecia a história por trás de cada prato. Nos Sabores da Terra, meu primeiro restaurante, eu ainda preparava pessoalmente a massa do pão de queijo que fizera nossa fama. No quintal da vovó, supervisionava o tempero da feijoada que tinha fila de espera todo sábado. No Cantinho Mineiro, eu mesma escolhia os queijos que vinham diretamente de produtores familiares de Minas. Mãe, você precisa parar um pouco. Júlia sempre dizia quando me encontrava no escritório às 9 da noite, ainda revisando contratos e planejando expansões. Filha, quando você ama o que faz, não é trabalho. Eu respondia, ajeitando seus cabelos castanhos que puxaram aos meus. Carla, minha caçula de 19 anos, era diferente. Ela entendia. Passava horas comigo na cozinha dos sabores, aprendendo não apenas a cozinhar, mas a sentir os ingredientes, a respeitar o tempo de cada preparação. Um dia vou ter meu próprio restaurante, ela me disse uma tarde, enquanto ajudava a preparar o molho de pimenta especial da casa. Vai sim, meu amor. Mas primeiro você precisa aprender que negócio de família é construído com amor, mas protegido com inteligência. Eduardo costumava chegar em casa por volta das 7. Diretor comercial de uma empresa de equipamentos industriais, ganhava bem, mas nunca demonstrou interesse real pelos meus negócios. Você é a chefe, eu sou o vendedor, dizia, como se nossas vidas fossem 2 empresas diferentes operando sob o mesmo teto. Jantávamos juntos, conversávamos sobre as meninas, sobre viagens que planejávamos fazer, sobre a reforma da casa. Conversas de superfície, percebi depois. Nunca sobre meus medos de empresária, nunca sobre meus sonhos de expansão, nunca sobre como me sentia quando fechava mais um contrato importante. Fernanda, minha melhor amiga há 15 anos,
Sempre dizia que eu tinha sorte. Marido que não se mete no teu trabalho é uma bênção. Ria, tomando vinho na varanda da minha casa aos domingos. Ela administrava uma pequena loja de roupas femininas e sempre me pedia conselhos sobre fornecedores, sobre como negociar com bancos, sobre como lidar com funcionários. Eu ajudava, claro. Era assim que nossa amizade funcionava. Eu dava, ela recebia. Um dia vou ter um império como o seu, ela dizia, com um brilho no olhar que eu interpretava como admiração. À noite, quando Eduardo já dormia, eu ficava na cozinha de casa planejando. Novos pratos, novos restaurantes, novas parcerias. Era meu momento de sonhar acordada, de visualizar onde queria estar em 5, 10 anos. Nunca imaginei que estaria sonhando também com como proteger tudo isso. A primeira suspeita veio através do Roberto, meu contador há 12 anos. Márcia, preciso falar com você sobre uma coisa estranha, ele disse, fechando a porta do meu escritório com uma expressão preocupada. Que foi? Alguém andou perguntando sobre seus movimentos bancários. Um cara se passou por auditor fiscal, mas quando liguei para a Receita para confirmar, não existe nenhuma auditoria em andamento. Meu estômago despencou. Como assim? Ele queria saber sobre transferências grandes, investimentos recentes, qualquer movimentação fora do padrão. Eu não falei nada, óbvio, mas... Roberto hesitou. Márcia, alguém está investigando você. Cheguei em casa naquela noite com o coração disparado. Eduardo estava na sala, assistindo o jornal, como sempre. Como foi seu dia? Perguntou, sem tirar os olhos da televisão. Normal? Menti. E o seu? Também normal. Mas havia algo diferente no jeito como ele evitou meu olhar. Uma tensão nova no ar, como quando você sente que alguém está mentindo, mas não consegue provar. Na madrugada, acordei e encontrei Eduardo na cozinha, falando baixo ao telefone. Não pode ser precipitado, precisa ser discreto. Eram os fragmentos que consegui escutar antes dele me ver e desligar rapidamente. Quem era? Perguntei. Trabalho. Uma emergência com um cliente. Eduardo nunca recebia ligações de trabalho em casa. E nunca, em 25 anos, teve emergências que exigissem conversas sussurradas às 2 da madrugada. No dia seguinte, marquei um almoço com Fernanda. Você anda estranha, ela disse, mexendo a salada sem muito interesse. Aconteceu alguma coisa? Contei sobre o investigador, sobre a ligação noturna de Eduardo. Fernanda ouviu tudo com atenção, fazendo as perguntas certas, demonstrando a preocupação de uma amiga verdadeira. Márcia, você precisa se proteger, ela disse, segurando minha mão por cima da mesa. Se Eduardo está planejando alguma coisa, você não pode ficar na defensiva. Mas eu nem sei se ele está planejando alguma coisa. Posso estar sendo paranoica. Melhor paranoica que pobre. Fernanda riu, mas havia algo afiado naquela risada. Você construiu tudo isso sozinha. Não vai deixar ninguém tirar de você, vai? Saí daquele almoço com uma decisão tomada. Se Eduardo estava investigando minha vida financeira, eu também poderia investigar a dele. Contratei um advogado, não para atacar, apenas para me orientar sobre como proteger meu patrimônio caso as coisas ficassem feias. Senhora Márcia, o Dr. Henrique foi direto ao ponto. Pela descrição do que está acontecendo, eu recomendo que a senhora comece a organizar a documentação de todos os seus bens. E talvez seja prudente considerar algumas transferências preventivas. Que tipo de transferências? Bem, se a senhora está expandindo internacionalmente, seria natural que parte do capital fosse investido no exterior. Foi assim que começou. Não como um plano de vingança, mas como uma medida de proteção. Se Eduardo estava se preparando para uma guerra, eu também estaria preparada. O que eu não sabia ainda era que a guerra já havia começado. E que o inimigo não estava apenas dentro da minha própria casa. A descoberta veio por acaso, como as piores revelações da vida. Estava no quintal da vovó, numa quinta-feira à tarde, quando vi Fernanda através da janela. Ela caminhava apressada pela rua, olhando para os lados, como quem não quer ser vista. Estranhei porque ela havia dito que passaria o dia em São Paulo, resolvendo questões da loja. Saí discretamente e a segui a uma distância segura. Meu coração já batia descompassado, como se pressentisse o que estava para descobrir. Fernanda entrou num café a 3 quadras do restaurante. E lá,
Numa mesa do fundo estava Eduardo. Meu marido de 25 anos. Eles não se cumprimentaram como conhecidos casuais. Havia intimidade naquele encontro, uma familiaridade que me gelou o sangue. Eduardo passou um envelope para Fernanda. Ela o abriu, verificou o conteúdo e sorriu. Sorriu do jeito que eu conhecia tão bem. O sorriso que ela fazia quando ganhava alguma coisa que queria muito. Voltei para o restaurante numa espécie de transe. Minhas pernas pareciam de gelatina, minha visão estava embaçada. Tranquei-me no escritório e liguei para Roberto. Preciso de você aqui. Agora. Márcia, você está bem? Sua voz está estranha. Só venha, por favor. Roberto chegou em 15 minutos e me encontrou sentada no chão do escritório, chorando como não chorava desde a morte da minha mãe. Márcia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Entre soluços, contei o que havia visto. Roberto ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Márcia, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando no chão ao meu lado. Aquele investigador que te falei, eu menti quando disse que não falei nada com ele. Meu choro parou instantaneamente. Como assim? Ele não foi só até mim. Ele foi até vários funcionários, fornecedores, até o pessoal do banco. E alguém estava dando informações muito específicas sobre seus negócios. Informações que só uma pessoa muito próxima teria acesso. Fernanda. Eu suspeitava, mas não tinha certeza. Por isso não falei nada antes. A traição doía mais que qualquer dor física que eu já havia sentido. Eduardo me traindo já era devastador. Mas Fernanda conhecia cada sonho meu, cada medo, cada insegurança. Ela havia estado na minha casa centenas de vezes. Tinha comido na minha mesa, dormido no meu sofá, chorado no meu ombro quando seu último relacionamento acabou. Há quanto tempo? Foi tudo o que consegui perguntar. Pelas informações que ele conseguiu, eu diria que uns 2 meses. 2 meses. Todo aquele tempo fingindo preocupação comigo, me aconselhando a me proteger, enquanto trabalhava ativamente para me destruir. Roberto, preciso saber de tudo. Tudo que você descobriu, tudo que suspeita. Não me esconda mais nada. Ele respirou fundo. Márcia, eles não estão apenas investigando seus bens. Eles estão criando uma narrativa. Eduardo está dizendo que foi ele quem financiou a expansão dos restaurantes, que você nunca teria conseguido crescer sem o dinheiro dele. Isso é mentira. Eu sei, você sabe. Mas no papel, algumas coisas podem parecer diferentes. O nome dele aparece em vários documentos como avalista, alguns empréstimos foram feitos usando o salário dele como garantia. Era verdade. Nos primeiros anos, quando os bancos não acreditavam numa mulher de origem humilde querendo abrir restaurantes, Eduardo me ajudou sendo avalista. Mas foi só isso, uma assinatura no papel. O trabalho, o suor, as noites sem dormir, tudo foi meu. E tem mais, Roberto continuou. Fernanda está fornecendo informações sobre suas rotinas, sobre onde você guarda documentos importantes, sobre suas senhas. Minhas senhas? Lembra daquela vez que você pediu para ela ir até sua casa buscar uns papéis enquanto você estava viajando? Você deu a senha do seu computador para ela acessar uns arquivos. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Fernanda tinha acesso à minha vida. Eduardo tinha acesso aos meus sonhos. E juntos, eles estavam usando tudo contra mim. Mas enquanto eu chorava no chão daquele escritório, uma outra Márcia estava nascendo. Uma mulher que havia aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que confiança é um luxo que pessoas como eu não podem se dar. Roberto, disse, me levantando e limpando o rosto. Você ainda está do meu lado? Sempre estive, Márcia. Sempre estarei. Então vamos mostrar para eles o que acontece quando subestimam uma mulher que não tem mais nada a perder. O envelope chegou numa sexta-feira. Dentro, fotos. Fernanda e Eduardo entrando juntos num hotel. Fernanda e Eduardo almoçando em restaurantes caros. Fernanda usando um colar que eu nunca havia visto. Caro, definitivamente caro. Não eram apenas sócios numa conspiração financeira. Eram amantes, minha melhor amiga e meu marido. A dor foi tão intensa que precisei me sentar. Não era apenas a traição, era a humilhação. Por quantos meses eles riram de mim?
Por quantas vezes Fernanda fingiu me consolar sobre problemas no meu casamento, sabendo que ela era o motivo desses problemas? O investigador particular que eu havia contratado foi eficiente. As fotos eram apenas o começo do relatório. Eduardo estava transferindo dinheiro para uma conta conjunta com Fernanda há 3 meses. Pequenas quantias, mas constantes. Eles haviam alugado um apartamento juntos no nome dela. E o mais doloroso, ela estava usando informações sobre meus fornecedores para abrir um restaurante concorrente. Fernanda não estava apenas me traindo pessoalmente, estava tentando destruir profissionalmente tudo que eu construí. Li o relatório inteiro 2 vezes, 3 vezes. Cada detalhe era uma facada. Cada prova era uma confirmação de que eu havia sido a maior idiota do mundo. Mas na terceira leitura, algo mudou. A dor começou a se transformar em algo diferente, em raiva, em determinação. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, lembra daquelas transferências preventivas que conversamos? Preciso acelerar o processo. Claro, dona Márcia. Quanto estamos falando? Tudo. Quero transferir tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Márcia, tudo é uma quantia muito significativa. Precisamos fazer isso de forma que pareça natural, parte do processo de expansão internacional que já iniciamos. Tenho tempo. Eles ainda estão brincando de investigação. Não sabem que eu sei. Perfeito. Vamos começar pelas empresas menores. Depois partimos para as transferências dos imóveis. Desliguei e olhei pela janela do meu escritório. Lá embaixo, a vida seguia normal. Pessoas caminhando, trabalhando, vivendo suas vidas honestas. Eu não seria mais uma delas. A Márcia honesta, confiante, ingênua, havia morrido naquela tarde de sexta-feira. A mulher que estava nascendo no lugar dela era mais inteligente, mais cautelosa e definitivamente mais perigosa. Naquela noite, jantei com Eduardo como se nada tivesse acontecido. Como foi seu dia? Ele perguntou, cortando a carne que eu havia preparado com tanto carinho quanto sempre. Produtivo, respondi sorrindo. E o seu? Normal. Nada demais. Mentiroso. Eu sabia que ele havia passado a tarde toda no apartamento com Fernanda. Sabia que eles haviam transado na mesma hora em que eu descobria a traição. Sabia que ele havia voltado para casa fingindo ser o marido dedicado. Eduardo, disse servindo mais vinho, você acha que precisamos conversar sobre nosso futuro? Ele quase engasgou. Que tipo de conversa? Ah, sei lá, às vezes sinto que estamos distantes, como se cada um estivesse vivendo sua própria vida. Márcia, todos os casais passam por fases. Eu sei, só acho que deveríamos ser mais honestos um com o outro, sobre o que queremos, sobre o que estamos sentindo. Eduardo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Medo, culpa, curiosidade. Você está certa, ele disse finalmente. Deveríamos ser mais honestos. Sorri para ele. O sorriso mais doce que consegui produzir. Que bom que pensamos igual, meu amor. Honestidade é a base de tudo, não é? Ele concordou, sem saber que acabara de assinar sua própria sentença. As semanas seguintes foram as mais solitárias da minha vida. Fingia normalidade durante o dia. Levantava, ia trabalhar, supervisionava os restaurantes, conversava com funcionários. Mas por dentro, estava morrendo um pouco a cada hora. À noite, Eduardo chegava em casa e eu precisava agir como se ainda fôssemos um casal. Preparar jantar, perguntar sobre o dia dele, sorrir quando ele me beijava na testa antes de dormir. Tudo mentira. Tudo teatro. O pior era não ter com quem conversar. Fernanda havia sido minha confidente por 15 anos. Era ela quem me ouvia reclamar do trabalho, quem me aconselhava sobre as meninas, quem dividia comigo os medos e as alegrias de ser mulher, mãe, empresária. Agora eu estava completamente sozinha. Júlia percebia que algo estava errado. Mãe, você anda estranha. Aconteceu alguma coisa? Estou só cansada, filha. Muito trabalho. Tem certeza? Você não está comendo direito, não está dormindo. Como explicar para uma filha de 23 anos que descobri que o pai dela está me traindo? Como contar que a pessoa que ela considerava uma tia está tentando destruir nossa família? Tenho certeza, é só uma fase. Carla também notou.
Mas ela, com a sensibilidade dos 19 anos, não insistiu. Apenas começou a passar mais tempo comigo, me fazendo companhia silenciosa, enquanto eu trabalhava até tarde. Os restaurantes se tornaram meu único refúgio real. Lá, entre panelas e fornos, eu conseguia esquecer por algumas horas da dor que carregava. O barulho da cozinha abafava os pensamentos que me torturavam. Mas até isso estava sendo contaminado. Fernanda havia conseguido convencer 2 dos meus melhores chefes a trabalhar para ela. Eles pediram demissão na mesma semana, usando a desculpa de novas oportunidades. A traição se espalhava como um vírus. Fernanda conhecia todos os meus fornecedores, todos os meus segredos comerciais. Ela podia replicar meus pratos, roubar minha clientela, usar contra mim tudo que eu havia compartilhado com ela ao longo dos anos. Uma noite, não consegui mais. Sentei no chão da cozinha, dos sabores da terra, rodeada pelos aromas que sempre me consolaram, e chorei até não ter mais lágrimas. Foi Roberto quem me encontrou. Márcia, o que você está fazendo aqui a essa hora? Era meia-noite. Eu estava ali desde as 8, apenas sentada no chão, perdida em pensamentos que me levavam sempre ao mesmo lugar. A constatação de que havia perdido tudo que mais amava. Roberto, você acha que eu fui muito ingênua? Ele se sentou no chão ao meu lado, como havia feito naquela tarde terrível quando descobri a primeira traição. Márcia, você foi confiante. Isso não é defeito. Mas me custou tudo. Não te custou nada ainda. As transferências estão sendo executadas conforme o planejado. Em mais algumas semanas, eles vão descobrir que estão brigando por migalhas. Era verdade. Tecnicamente, meu plano estava funcionando, mas emocionalmente, eu estava despedaçada. Roberto, às vezes penso em desistir de tudo, entregar o que eles querem e ir embora. Começar de novo em outro lugar. Márcia, olhe para mim. Levantei os olhos e encontrei o olhar sério do homem que havia se tornado meu único aliado verdadeiro. Se você desistir agora, eles vencem. E não apenas contra você. Eles vencem contra todas as mulheres que batalham como você batalhou. Contra todas as mães que sacrificam tudo pelos filhos. Contra todas as pessoas honestas que acreditam que trabalho duro vale alguma coisa. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Uma chama pequena, quase apagada, mas ainda viva. Além do mais, ele continuou, com um meio sorriso, você realmente acha que a Márcia, que conhecia há 12 anos, aquela mulher que convenceu 3 bancos diferentes a financiar seu primeiro restaurante, ia deixar 2 pessoas mediocres como Eduardo e Fernanda ganharem? Por primeira vez em semanas, eu sorri de verdade. Não, essa Márcia jamais faria isso. Então levanta daí e vamos trabalhar. Porque a melhor vingança não é chorar, é vencer. Levantei do chão naquela noite com uma certeza. Eu não ia apenas me defender, eu ia atacar. Os domingos sempre foram sagrados na nossa família. Eduardo, eu e as meninas almoçávamos juntos, conversávamos sobre a semana, fazíamos planos para o futuro. Era nosso momento de reconexão, de lembrar que éramos mais que indivíduos dividindo uma casa. Éramos uma família. Naquele domingo específico, 3 semanas depois da descoberta, tudo parecia normal na superfície. Eduardo ajudou a pôr a mesa, as meninas contaram sobre a faculdade, eu servi o prato favorito de todos, lasanha de frango com molho especial. Mas eu estava observando. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. Eduardo checou o celular 3 vezes durante o almoço. Nunca fizera isso antes. Júlia comentou sobre um novo restaurante que havia aberto no centro da cidade. O restaurante de Fernanda, embora nenhum de nós soubesse disso ainda. Carla mencionou que havia visto tia Fernanda dirigindo um carro novo. Pequenos detalhes que se encaixavam no quebra-cabeças da traição. Márcia, você está bem? Eduardo perguntou, notando que eu mal havia tocado na comida. Estou ótima. Por que pergunta? Você anda meio distante. A ironia era impressionante. Ele estava me traindo há meses e se preocupava com o fato de eu parecer distante. Talvez porque você também anda distante, respondi, observando sua reação. Eduardo desconversou rapidamente, mas vi o flash de culpa que passou por seus olhos. Depois do almoço, as meninas saíram e ficamos sozinhos.
Eduardo se ofereceu para lavar a louça. Outro comportamento incomum. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me ama? Ele parou de esfregar os pratos e me olhou com surpresa. Que pergunta é essa, Márcia? Claro que amo. Então, por que sinto que estamos vivendo como estranhos? Eduardo suspirou, como se estivesse carregando um grande peso. Márcia, talvez nós tenhamos crescido em direções diferentes. Você tem seus restaurantes, eu tenho meu trabalho. Isso não responde minha pergunta. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu amo você, Márcia, mas às vezes me sinto como se eu fosse apenas uma peça acessória na sua vida, como se você não precisasse realmente de mim. A manipulação na fala dele era evidente. Estava me culpando pela distância que ele mesmo havia criado, me responsabilizando pelo fracasso de um casamento que ele estava sabotando há meses. Entendo, disse simplesmente. Naquela noite, quando Eduardo dormiu, saí para a varanda e fiquei olhando as estrelas. A solidão parecia um animal vivo dentro do meu peito, roendo por dentro. Mas a solidão também estava me ensinando coisas preciosas. Estava me ensinando que eu era mais forte do que imaginava, que conseguia sustentar a dor sem quebrar completamente, que podia planejar, executar e manter segredos quando necessário. A solidão estava me mostrando quem eram meus verdadeiros aliados. Roberto, que trabalhava até tarde comigo, organizando a documentação das transferências. Dr. Henrique, que atendia meus telefonemas desesperados nos fins de semana. Carla, que percebia minha tristeza e me oferecia sua companhia silenciosa. E mais importante, a solidão estava me revelando quem eu era quando não precisava ser esposa, mãe ou amiga de ninguém. Quando era apenas Márcia, mulher de 58 anos, dona de um império construído com suas próprias mãos. Essa Márcia era mais dura, mais calculista, menos generosa com segundas chances. Essa Márcia não chorava mais, planejava. Naquela noite na varanda, tomei a decisão final. Não ia apenas proteger meu patrimônio. Ia usar tudo o que havia aprendido sobre Eduardo e Fernanda contra eles. Se eles queriam jogar sujo, eu jogaria mais sujo ainda. Mas ia jogar para ganhar. A ligação chegou numa segunda-feira, às 6 da manhã. Dona Márcia, aqui é o Carlos, do turno da madrugada dos sabores. Que houve, Carlos? A senhora precisa vir aqui. Alguém tentou arrombar o escritório durante a noite. Cheguei ao restaurante em 15 minutos. O cadeado do escritório estava quebrado, algumas gavetas haviam sido reviradas, mas nada parecia ter sido levado. Eles não mexeram no dinheiro do caixa, Carlos explicou. Foram direto para o escritório e mexeram só nos papéis. Oh! Meu sangue gelou. Não eram ladrões comuns. Alguém estava procurando documentos específicos. Liguei imediatamente para Roberto. Eles estão ficando desesperados, ele disse examinando a bagunça. Mas não conseguiram achar nada importante porque você já transferiu tudo para o escritório do Dr. Henrique. Roberto, isso não foi um arrombamento aleatório. Alguém sabia exatamente onde procurar. Fernanda, tem que ser. Ela conhece a rotina dos restaurantes, sabe que às segundas de madrugada só fica o Carlos. Instalei câmeras de segurança em todos os restaurantes naquela mesma semana. Se eles quiseram jogar dessa forma, eu estaria preparada. Mas a verdadeira descoberta veio 3 dias depois. Carla chegou em casa transtornada. Mãe, preciso falar com você, em particular. Nos trancamos no meu quarto. Carla estava visivelmente nervosa. Mãe, eu sei de uma coisa que vai te machucar muito, mas você precisa saber. Meu coração disparou. O que foi, filha? É sobre o papai e a tia Fernanda. Respirei fundo. Eu já sei, filha. Carla me olhou com espanto. Você sabe? Sei há algumas semanas. Como você descobriu? Vi eles juntos ontem, no shopping. Eles estavam beijando. E ela estava usando uma pulseira que tinha o nome dele gravado. Mais uma facada. Não bastava me trair. Eduardo estava dando presentes personalizados para ela. Mãe, eu queria ter coragem de enfrentar eles na hora, mas... Você fez certo, filha. Muito certo. Carla se sentou na cama ao meu lado. Mãe, o que você vai fazer? Não sei ainda. Preciso pensar. E a Júlia?
Ela sabe? Não. E por enquanto vamos manter assim, está bem? Naquela noite, depois de Eduardo dormir, desci para a cozinha e encontrei um envelope embaixo da porta. Dentro, uma nova revelação do meu investigador. Fernanda não estava apenas tendo um caso com Eduardo. Ela estava grávida. 6 semanas de gestação. Precisei me segurar na pia para não cair. A traição tinha se tornado uma nova família. Eduardo não estava apenas me trocando por ela, estava criando uma nova vida com ela. Mas junto com a dor veio uma clareza cristalina. Eduardo queria se separar de mim para ficar com Fernanda, mas não queria sair pobre. Ele queria levar metade do meu patrimônio para sustentar sua nova família, construída em cima da traição à família antiga. Era a motivação que eu precisava para transformar minha dor em ação. Liguei para Dr. Henrique, mesmo sendo 2 da madrugada. Doutor, preciso acelerar tudo, amanhã mesmo. Dona Márcia, ainda precisamos de mais algumas semanas para... Não temos mais algumas semanas. Eles podem descobrir a qualquer momento. Está bem, vou adiantar os últimos procedimentos. Mas vai ser mais arriscado. Eu assumo o risco. Desliguei e sorri pela primeira vez em dias. Fernanda pensava que estava ganhando meu marido e destruindo meus negócios. Eduardo pensava que estava conseguindo uma nova vida financiada pela minha ingenuidade. Nenhum dos dois sabia que eu estava 3 passos à frente no jogo e que a próxima jogada seria o xeque-mate. As próximas 2 semanas foram as mais intensas da minha vida. Enquanto Eduardo saía para reuniões de trabalho que duravam até tarde e Fernanda fingia estar ocupada demais para me ligar, eu executava meu plano com precisão cirúrgica. Dr. Henrique trabalhou dias e noites seguidas. As transferências finais precisavam estar concluídas antes que eles descobrissem e tentassem alguma medida judicial para impedi-las. Dona Márcia, tecnicamente a senhora agora não possui mais nenhum bem em território nacional. Ele me informou numa quinta-feira à tarde. Todos os restaurantes pertencem oficialmente à Holding Internacional. A casa está em nome de uma empresa de Júlia, e os investimentos foram distribuídos entre fundos no exterior. E se eles questionarem? É tudo absolutamente legal. A expansão internacional estava sendo planejada há meses. Temos toda a documentação necessária. Seus advogados podem tentar questionar, mas será uma batalha jurídica longa e cara. Roberto havia sido fundamental nessa fase. Ele criou uma narrativa financeira perfeita. Investimentos em modernização dos restaurantes, expansão internacional, renovação de equipamentos, tudo documentado, tudo justificado. Márcia, tecnicamente você gastou uma fortuna nos últimos meses, ele me explicou sorrindo. Claro que gastou comprando seus próprios bens através de empresas no exterior, mas isso eles só vão descobrir depois de muito tempo e muito dinheiro gasto com advogados. Enquanto isso, mantinha a rotina normal. Acordava cedo, ia trabalhar, voltava para casa, jantava com Eduardo. Agia como a esposa dedicada que sempre fui, mas estava observando tudo. Cada movimento, cada ligação, cada mudança no comportamento dele. Eduardo começou a ficar mais carinhoso. Trazia flores sem motivo, elogiava minha comida, sugeria passeios que não fazíamos há anos. Tentativa desesperada de aliviar a culpa ou estratégia para me pegar desprevenida? Márcia, você gostaria de viajarmos? Talvez uma segunda lua de mel? Que ideia linda, amor! Para onde você estava pensando? Não sei. Em algum lugar romântico. Longe de tudo. Longe de tudo. Provavelmente longe dos meus negócios, dos meus advogados, das minhas precauções. Vamos deixar para depois que eu resolver umas questões pendentes no trabalho. Está bem? Eduardo concordou, mas vi frustração nos seus olhos. Fernanda também mudou a estratégia. Voltou a me ligar, marcava almoços, agia como se nossa amizade nunca tivesse sido abalada. Márcia, senti sua falta. Por que você anda tão sumida? Trabalho, Fernanda. Você sabe como é. Sei, sim. Aliás, ouvi dizer que você está expandindo para o exterior. Que maravilha! Ela sabia. É claro que sabia. Eduardo estava passando informações para ela, e ela estava tentando descobrir detalhes que pudessem ser usados contra mim. São apenas algumas ideias ainda. Nada concreto.
Márcia, você precisa me contar tudo. Sou sua melhor amiga. Não posso ficar por fora dos seus planos. Melhor amiga. A ironia era tanta que quase ri na cara dela. Claro, Fernanda. Quando tiver algo definido, você será a primeira a saber. Mais 2 mentiras, se olhando nos olhos e fingindo amizade. Mas a mentira mais difícil de manter era com as meninas. Júlia começou a suspeitar que algo estava acontecendo entre mim e Eduardo. Mãe, vocês vão se separar? A pergunta me atingiu como um soco. Por que você está pensando isso? Vocês não conversam mais. O papai anda estranho, você anda triste. Não sou criança, mãe. Júlia, seu pai e eu estamos passando por um momento difícil, mas vamos resolver. Vocês vão resolver ou vocês vão se separar? Não sei ainda, filha. Não sei ainda. Era a resposta mais honesta que podia dar, porque eu realmente não sabia como tudo terminaria. Sabia apenas que quando terminasse, eu estaria preparada. Na sexta-feira daquela semana, recebi a ligação que estava esperando. Dona Márcia, está tudo pronto, Dr. Henrique anunciou. As últimas transferências foram concluídas hoje de manhã. Oficialmente, a senhora é uma empresária brasileira em dificuldades financeiras que investiu tudo numa expansão internacional arriscada. E extraoficialmente, a senhora controla um patrimônio de 47 milhões de reais distribuído estrategicamente em 4 países diferentes. 47 milhões. Era mais do que eu imaginava ter acumulado em todos esses anos. Doutor, agora vem a parte mais difícil. Qual? Fingir que perdi tudo. A segunda-feira começou com uma ligação do banco. Eduardo atendeu porque estava tomando café comigo quando o telefone tocou. Alô? Como assim congelada? Desde quando? Mas isso é impossível. Ele desligou com o rosto pálido. Márcia, há algum problema com as contas da empresa. Eles dizem que está tudo congelado por ordem judicial. Fingi surpresa e desespero. Como assim congelado? Não sei. Eles disseram que foi uma ordem do tribunal relacionada a uma investigação. Liguei imediatamente para Roberto, já sabendo o que ele diria. Márcia, recebemos uma notificação hoje de manhã. Alguém conseguiu uma ordem judicial alegando que você está escondendo bens para prejudicar uma futura divisão patrimonial. Eduardo estava ouvindo tudo, fingindo preocupação, mas viu flash de satisfação nos seus olhos. Roberto, isso significa o quê, exatamente? Significa que todas as contas da empresa foram congeladas até que você comprove a origem e destinação de todas as movimentações financeiras dos últimos 6 meses. Meu Deus! Murmurei, me deixando cair numa cadeira. Eduardo se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Márcia, vamos resolver isso. Deve ser um engano. Que ator! Consolando a esposa pela tragédia que ele mesmo havia orquestrado. O dia inteiro foi uma performance. Ligações para advogados, reuniões de emergência, funcionários preocupados, fornecedores cobrando. Todos os elementos de uma crise financeira real. À noite, quando chegou em casa, Eduardo estava visivelmente ansioso. Como foram as reuniões, amor? Ruins, Eduardo. Muito ruins. Deixei lágrimas reais brotarem. Não era difícil, considerando tudo o que havia descoberto. Parece que alguém denunciou que eu estava transferindo bens irregularmente. Quem faria uma coisa dessas? Não sei. Alguém que conhece muito bem meus negócios. Eduardo ficou em silêncio. Sabia que eu estava suspeitando de alguém próximo. Márcia, o que vamos fazer? Vou ter que provar que todas as movimentações foram legais, mas isso pode levar meses. E enquanto isso, os restaurantes ficam sem capital de giro. Pode falir? A pergunta saiu rápido demais. Era o que ele queria saber. Pode. Se eu não conseguir comprovar que os investimentos internacionais foram legítimos, posso perder tudo. Eduardo me abraçou, mas seu abraço não tinha mais o calor de antes. Era o abraço de alguém fazendo um papel. Vamos superar isso juntos, ele disse. Juntos. Depois de meses me traindo, planejando minha ruína, engravidando minha ex-melhor amiga, ele ainda tinha a coragem de dizer juntos. Na madrugada, fingi estar dormindo quando ele saiu da cama para fazer uma ligação sussurrada. Não precisei ouvir para saber com quem estava falando. Fernanda devia estar ansiosa por notícias.
Afinal, se eu perdesse tudo, o plano deles de ficarem com metade do patrimônio inexistente seria um fracasso total. Na manhã seguinte, Fernanda apareceu em casa sem avisar. Primeira vez que fazia isso em meses. Márcia, soube do que aconteceu. Que situação terrível! Ah, Fernanda, está sendo um pesadelo. Mas como isso pôde acontecer? Quem te denunciaria? A preocupação dela parecia genuína. Que atriz! Não sei, Fernanda. Alguém que sabia sobre os investimentos no exterior. Vi o flash de pânico nos olhos dela. Se eu suspeitasse dela, poderia complicar tudo. Márcia, você acha que pode ter sido alguém da própria empresa? Algum funcionário descontente? Pode ser. Ou alguém muito próximo da família. Deixei a frase no ar. Fernanda ficou visivelmente desconfortável. Márcia, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Somos amigas há tantos anos. Obrigada, Fernanda. Significa muito saber que posso confiar em você. As palavras saíram carregadas de duplo sentido. Ela entendeu. Durante as próximas semanas, mantive a farsa. Reuniões com advogados, tentativas de descongelar as contas, funcionários sendo demitidos, fornecedores cortando crédito. Eduardo acompanhava tudo com interesse de marido preocupado, mas eu via a ansiedade crescendo. Se eu perdesse tudo de verdade, não haveria nada para ele levar na separação. Márcia, talvez seja melhor aceitar uma proposta de acordo. Que tipo de acordo? Não sei. Dividir o que sobrou, liquidar tudo, começar de novo. Sem ele, é claro. Eduardo, você acha que deveríamos nos separar? A pergunta o pegou desprevenido. Por que você está perguntando isso? Porque sinto que perdemos a conexão. E agora, com essa crise financeira, talvez seja melhor cada um seguir seu caminho. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Talvez você esteja certa, Márcia. Talvez seja melhor assim. Pronto. Ele havia mordido a isca. Agora era só esperar ele pedir o divórcio oficialmente. E quando pedisse, descobriria que havia passado meses planejando ficar com metade de absolutamente nada. A notificação de divórcio chegou numa quarta-feira cinzenta. Eduardo me entregou pessoalmente, com uma expressão que tentava ser solene, mas não conseguia esconder o alívio. Márcia, acho que é melhor para nós dois. Fingi estar surpresa, embora estivesse esperando aquele momento há semanas. Eduardo, você tem certeza? Tenho. Nós dois sabemos que nosso casamento acabou há muito tempo. Estamos apenas prolongando o sofrimento. Que discurso bonito. Se eu não soubesse da gravidez de Fernanda, até poderia acreditar na sinceridade dele. E como você quer dividir as coisas? De forma justa, meio a meio, como manda a lei. Meio a meio de nada era nada. Mas ele não sabia disso ainda. Eduardo, você sabe que estou com problemas financeiros sérios. Pode não ter muito para dividir. Márcia, você sempre foi dramática. Tenho certeza de que você escondeu dinheiro em algum lugar. Sempre foi esperta demais para perder tudo de verdade. Interessante. Eduardo me conhecia bem o suficiente para suspeitar que eu não perderia tudo, mas não bem o suficiente para imaginar que eu descobrira a traição há meses. Se você diz... Contratei um advogado diferente do Dr. Henrique para cuidar do divórcio. Alguém que realmente acreditasse que eu estava em dificuldades financeiras e lutasse desesperadamente para proteger o pouco que sobrava. O Dr. Silva era perfeito para o papel. Jovem, idealista, genuinamente indignado com homens que abandonam esposas em crise. Dona Márcia, vamos lutar para que a senhora não saia dessa separação sem nada. Vou investigar cada centavo que seu marido possui. Perfeito. Quanto mais ele investigasse Eduardo, mais descobriria sobre Fernanda, sobre as contas conjuntas, sobre os gastos com presentes caros. As audiências foram um show de teatro. Eduardo acompanhado do advogado caro, exigindo metade de um patrimônio que havia evaporado. Eu, acompanhada do Dr. Silva, defendendo com unhas e dentes cada bem que restava. Meritíssimo, minha cliente investiu todos os seus recursos numa expansão internacional mal planejada. Os restaurantes estão funcionando no vermelho, as contas estão congeladas, ela mal consegue pagar os próprios advogados. Do outro lado, o advogado de Eduardo insistia que eu estava mentindo. Excelência,
A requerida é uma empresária experiente. É impossível que tenha perdido décadas de trabalho em alguns meses. Solicitamos uma auditoria completa de todos os bens. A auditoria foi autorizada. Exatamente o que eu esperava. Enquanto os auditores vasculhavam os restaurantes, encontravam exatamente o que eu havia preparado. Empresas endividadas, contas zeradas, investimentos questionáveis no exterior. Dona Márcia, o auditor-chefe me explicou. Pela documentação, a senhora realmente investiu tudo numa expansão internacional. O problema é que esses investimentos parecem ter sido mal calculados. A senhora pode ter perdido milhões. Fingi desespero. Doutor, o que isso significa para o divórcio? Significa que há muito pouco para dividir. Eduardo ficou furioso quando recebeu o relatório da auditoria. Isso é impossível. Márcia não pode ter perdido tudo. Mas os números estavam lá, preto no branco, assinados por auditores independentes. Foi quando Fernanda cometeu o primeiro erro grave. Apareceu na porta da minha casa numa sexta à tarde, visivelmente desesperada. Márcia, precisamos conversar. Claro, Fernanda, entre. Ela se sentou na sala onde havia passado centenas de tardes como minha amiga. Agora estava ali como... O que exatamente? Márcia, eu sei que você descobriu. Sobre mim e Eduardo. Finalmente, a farsa havia terminado. Ah, você sabe que eu sei? Eu vi como você me olhou na última vez. Você sabe. Sei há meses, Fernanda. Ela ficou pálida. Há meses? Desde antes de você engravidar. O choque no rosto dela foi total. Como eu sei que você está grávida? Fernanda, você pode me trair, pode tentar roubar meu marido, pode até tentar destruir meus negócios, mas nunca me subestime. Fernanda começou a chorar. Lágrimas que poderiam ser de culpa, de desespero ou de pura manipulação. Márcia, eu não queria que fosse assim. Não? Como você queria que fosse? Eu me apaixonei por ele. Não foi planejado. A gravidez também não foi planejada? Silêncio. Fernanda, por que você está aqui? Porque se você perdeu tudo mesmo, Eduardo não vai ter como sustentar uma nova família. E eu preciso saber se você realmente perdeu tudo ou se está fingindo. A honestidade brutal finalmente apareceu. Você acha que estou fingindo? Acho. A Márcia que conheci jamais perderia tudo assim, do nada. Sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade para Fernanda. Você está certa. Eu jamais perderia tudo assim. Os olhos dela se iluminaram. Então você não perdeu? Fernanda, eu não perdi nada. Na verdade, nunca estive tão rica. Ela ficou confusa. Como assim? É simples. Enquanto vocês dois estavam ocupados planejando como dividir meu patrimônio, eu estava ocupada transferindo tudo para onde vocês nunca conseguiriam tocar. A realidade começou a cair como uma avalanche sobre ela. Você sabia desde o início? Sabia. E agora, Eduardo vai se divorciar de mim pensando que vai sair sem nada, quando na verdade vai sair exatamente com o que merece. Nada. Fernanda se levantou, transtornada. Márcia, você não pode fazer isso. Ele é o pai do meu filho. E que pai será, Fernanda? Um homem que tenta roubar a própria esposa? Um homem que usa a melhor amiga da esposa para conseguir informações? Que exemplo vocês acham que vão dar para essa criança? Ela correu para a porta, mas parou antes de sair. Márcia, isso é vingança. Não, Fernanda. Isso é justiça. Eduardo descobriu no pior momento possível. Estava no cartório, assinando os papéis finais do divórcio, quando seu advogado recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor em particular. Eles saíram da sala e eu fingi não prestar atenção na conversa sussurrada do lado de fora. Mas vi pela janela quando Eduardo ficou vermelho de raiva. Quando voltaram, ele não conseguia mais fingir civilidade. Márcia, nós precisamos conversar. Agora. Sobre o quê, Eduardo? Sobre suas contas na Suíça. O silêncio na sala foi total. Até o escrivão parou de digitar. Dr. Silva me olhou confuso. Dona Márcia, que contas na Suíça? Doutor, acho que houve um engano. Eduardo bateu a mão na mesa. Chega de teatro, Márcia. Meu advogado descobriu.
Você transferiu tudo, 47 milhões de reais. Agora não adiantava mais fingir. O jogo havia sido descoberto. Eduardo, vamos sair daqui e conversar em casa. Não, vamos conversar aqui mesmo, na frente de todo mundo. Levantei calmamente, arrumei minha bolsa e olhei nos olhos do homem com quem havia sido casada por 25 anos. Eduardo, você tem razão. Chega de teatro. Todos na sala me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Sim, eu transferi todo o meu patrimônio. Sim, eu soube da traição há meses. Sim, eu deixei você acreditar que havia perdido tudo para ver até onde você seria capaz de ir. Eduardo ficou sem palavras. E sabe o que descobri? Que o homem com quem construí uma família é capaz de tentar me roubar. Que a mulher que considerava minha irmã é capaz de me trair das formas mais cruéis possíveis. Que vocês dois são pessoas que não merecem nem meu ódio. Márcia, Eduardo tentou falar. Não, agora você escuta. Minha voz saiu mais forte do que esperava. Anos de dor e traição concentrados em cada palavra. Você me traiu. Você usou minha melhor amiga para tentar me destruir. Você engravidou ela enquanto dormia na minha cama todas as noites. Você contratou investigadores para vasculhar minha vida. Você tentou criar um caso judicial para roubar o trabalho de décadas das minhas mãos. Eduardo tentou interromper, mas continuei. E depois de tudo isso, teve a audácia de me pedir um divórcio civilizado. De fingir que estava preocupado comigo durante a crise financeira que você mesmo orquestrou. Márcia, não foi bem assim. Foi exatamente assim, Eduardo. E sabe por que sei? Porque, diferente de você, eu não precisei contratar investigadores para descobrir a verdade. Eu contratei investigadores para documentar suas mentiras. Tirei da bolsa uma pasta que havia preparado para aquele momento. Aqui estão as fotos de vocês dois juntos nos últimos 6 meses. Aqui estão os extratos das contas conjuntas que você abriu com ela. Aqui está o relatório médico confirmando a gravidez. Aqui está o contrato de aluguel do apartamento onde vocês se encontravam. Eduardo ficou pálido. E aqui, disse, tirando o último documento, está a escritura de doação do restaurante que ela abriu. Doação feita por você, com dinheiro que tentou esconder de mim. O advogado dele estava visivelmente desconfortável. Então, Eduardo, ainda quer seus 50%? Eduardo se recompôs e tentou uma última cartada. Márcia, você não pode fazer isso. 25 anos de casamento valem alguma coisa. Você não pode me deixar sem nada. Eduardo, você está certo. 25 anos valem alguma coisa. Peguei outro envelope da bolsa. Por isso separei 200 mil reais para você. É exatamente o que você investiu nos meus negócios ao longo desses anos, corrigido pela inflação. Eduardo olhou para o cheque como se fosse uma afronta pessoal. 200 mil? Márcia, isso é ridículo. É o que você merece, Eduardo. Nem um centavo a mais. Me levantei para sair, mas ele me segurou pelo braço. Márcia, eu sei que estou errado, mas você não pode destruir minha vida assim. E a vida do meu filho. Seu filho, Eduardo? Que interessante. Quando era conveniente, eram nossos filhos. Agora que você vai ter outro, elas deixaram de ser suas filhas também? Soltei meu braço com força. E quanto à sua vida, Eduardo? Você quem destruiu. Eu apenas me protegi. A diferença é que quando eu me protegi, protegi também minhas filhas, meus funcionários, meu trabalho. Quando você tentou me destruir, não pensou em ninguém além de você mesmo. Saí daquele cartório com a certeza de que havia fechado o ciclo mais doloroso da minha vida. Eduardo ficou para trás, gritando ameaças sobre recursos judiciais e batalhas intermináveis. Mas eu sabia que eram apenas palavras vazias de um homem que havia perdido o jogo antes mesmo de perceber que estava jogando. 6 meses depois do divórcio, encontrei Eduardo por acaso no supermercado. Ele estava empurrando um carrinho com itens básicos: pão, leite, ovos. Nada como as compras fartas que fazíamos quando éramos casados. Márcia, Eduardo. Nos olhamos em silêncio por um momento. Ele estava mais magro, com mais cabelos brancos, vestindo roupas que já não eram novas. Como você está? Perguntou. Bem, e você? Sobrevivendo. Fernanda apareceu no fim do corredor, visivelmente grávida. Quando me viu, ficou vermelha e desviou o olhar. Fernanda, cumprimentei educadamente. Márcia, ela murmurou.
A situação era constrangedora para todos, mas eu me sentia estranhamente em paz. O restaurante dela? Perguntei para Eduardo. Fechou, 3 meses atrás. Não fingi surpresa, porque não estava surpresa. Fernanda sempre foi boa em copiar, nunca em criar. Sem acesso aos meus fornecedores, sem conhecimento real do negócio, sem capital suficiente para sustentar as operações, era questão de tempo. Lamento. Não lamenta, não. E está certa em não lamentar. A honestidade tardia de Eduardo me tocou de forma inesperada. Eduardo, você está trabalhando? Estou tentando. Minha reputação no mercado... Bem, você sabe. Sabia. A história do nosso divórcio havia se espalhado rapidamente nos círculos empresariais. Eduardo era visto como o homem que tentou roubar a esposa e perdeu tudo no processo. E o bebê? Nasce mês que vem. Fernanda se aproximou, claramente desconfortável com a conversa. Eduardo, vamos? Márcia, Eduardo disse antes de ir embora. Eu sei que você não tem motivo nenhum para acreditar em mim, mas eu sinto muito. Por tudo. Eu sei, Eduardo. E era verdade. Eu sabia que ele sentia muito. Não pelo que havia me feito, mas pelas consequências que não previra. Eles se afastaram e eu continuei minhas compras. Carrinho cheio de ingredientes especiais, vinhos caros, queijos importados. As compras de alguém que podia se dar ao luxo de escolher o melhor. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Dona Márcia? Aqui é o Dr. Mendes, da empresa de consultoria empresarial. Estou ligando a pedido do Sr. Eduardo. Que posso fazer pelo senhor? O senhor. Eduardo gostaria de saber se a senhora teria interesse em contratá-lo para alguma função nos seus restaurantes. A ironia era impressionante. Eduardo pedindo emprego para mim. Dr. Mendes, pode dizer ao Sr. Eduardo que vou pensar na proposta. Não era verdade. Eu não ia pensar. Mas não custava nada ser educada. Uma semana depois, Carla chegou em casa com uma notícia. Mãe, encontrei a Fernanda hoje. No hospital. No hospital? Ela estava fazendo pré-natal. Mãe, ela me pediu para falar com você. O que ela queria? Pediu perdão e disse que gostaria de conversar com você. E o que você respondeu? Disse que passaria o recado. Pensei por um momento. A Fernanda que eu conhecera por 15 anos merecia pelo menos uma conversa de despedida. Carla, ligue para ela. Diga que aceito encontrá-la amanhã no Café Central, às 3 da tarde. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos antes da hora marcada. Fernanda já estava lá, numa mesa no canto, com as mãos sobre a barriga proeminente. Ela havia emagrecido. O rosto estava mais fino. Os olhos tinham aquele cansaço típico de quem não dorme bem há meses. Márcia, obrigada por vir. Sentei-me sem responder. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que traí sua confiança da pior forma possível. Mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Fernanda, você se arrepende de ter me traído ou se arrepende de ter perdido? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Me arrependo de ter me tornado uma pessoa que não reconheço. Uma pessoa capaz de destruir uma amizade de 15 anos por ciúme e ambição. Ciúme? Márcia, você sempre teve tudo o que eu queria. Negócios prósperos, família estruturada, segurança financeira. Eu passava domingos na sua casa vendo sua vida perfeita, enquanto a minha desmoronava. Minha vida nunca foi perfeita, Fernanda. Você que nunca se interessou pelos meus problemas reais. Eu sei. E quando Eduardo me procurou, quando ele disse que vocês estavam com problemas, que ele se sentia invisível perto do seu sucesso, foi como se ele validasse tudo o que eu sentia. E vocês decidiram que a solução era me roubar. Decidimos que merecíamos uma chance de ser felizes. A conversa estava tomando um rumo que não me interessava. Levantei-me para ir embora. Márcia, por favor, só mais uma coisa. O quê? Meu filho vai crescer sabendo que a mãe dele cometeu um erro terrível. Vai crescer carregando o peso da nossa traição. Não quero que ele cresça também carregando seu ódio. Olhei para aquela mulher grávida, visivelmente arrependida, financeiramente arruinada, socialmente rejeitada. Fernanda, eu não tenho ódio por você. Tive por muito tempo. Mas ódio é um sentimento que consome quem sente, não quem merece. Então você me perdoa? Eu te liberto.
E me liberto também. Saí do café sabendo que havia fechado mais um capítulo doloroso da minha história. Mas o melhor ainda estava por vir. No mês seguinte, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Dona Márcia, tenho novidades excelentes. A expansão internacional dos restaurantes está superando todas as projeções. A senhora triplicou o patrimônio nos últimos 6 meses. Como assim triplicou? Os restaurantes no exterior se tornaram um sucesso extraordinário. E com a desvalorização do real, seus investimentos em moeda estrangeira se valorizaram muito além do esperado. Era surreal. Enquanto fingia estar na ruína, eu havia enriquecido além dos meus sonhos mais ambiciosos. E tem mais. Chegaram 3 propostas de franchising internacional. Se a senhora aceitar, pode estar falando de um patrimônio superior a 100 milhões em 2 anos. 100 milhões. A vingança havia se tornado bênção. Dona Márcia, posso dizer que nunca vi uma reviravolta empresarial tão espetacular? Dr. Henrique, às vezes, quando você protege o que ama, descobre que tem muito mais para proteger do que imaginava. Naquela noite, jantei com minhas filhas nos sabores da terra. Júlia havia desistido de tentar mediar entre os pais e agora trabalhava comigo, aprendendo a administrar o império que um dia seria dela. Carla estava terminando a faculdade de gastronomia e já falava em abrir uma filial em Paris. Mãe, Júlia disse, você fez a coisa certa. Você acha? Acho. O papai e a Fernanda não mereciam nenhum centavo do que você construiu. E você não está com raiva de mim por ter destruído a vida do seu pai? Mãe, quem destruiu a vida do papai foi o próprio papai. Você apenas se protegeu. Carla levantou o copo de suco. Um brinde para a mulher mais forte que conhecemos. Um brinde, Júlia completou, para a mulher que nos ensinou que trabalho duro vale mais que qualquer homem. Brindamos ali, no meio do restaurante que havia sido o primeiro tijolo do meu império. Funcionários passavam perto da nossa mesa, cumprimentando com carinho, orgulhosos de trabalhar para a mulher que havia se tornado lenda na cidade. Mais tarde, sozinha no escritório, abri o laptop e comecei a escrever um e-mail para os investidores internacionais interessados na expansão. Era quase meia-noite quando terminei. Fora da janela, a cidade dormia. Dentro do escritório, uma mulher de 58 anos planejava conquistar o mundo. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Márcia? Aqui é o Dr. Silva, seu advogado. Peço desculpas pelo horário, mas chegou uma proposta de acordo do Eduardo. Que tipo de proposta? Ele quer retirar todos os recursos judiciais em troca de R$300 mil. 300 mil? Ele disse que é para começar a vida nova com dignidade. Sorri sozinha no escritório escuro. Doutor. Silva, pode dizer ao Eduardo que aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Que ele assine um termo de confissão admitindo todas as tentativas de fraudar a divisão de bens. Quero isso registrado em cartório. Dona Márcia, isso significa que ele nunca mais poderá tentar nada contra a senhora? Exatamente. Desliguei o telefone e olhei pela janela para a rua onde tudo havia começado, décadas atrás, com uma mulher humilde que fazia pães para vender na feira. Aquela mulher jamais poderia imaginar que um dia estaria planejando expandir seus negócios para 3 continentes, mas também jamais poderia imaginar que descobriria que a vingança mais doce não é destruir quem nos traiu, é prosperar tanto que eles se tornem irrelevantes. 2 anos se passaram desde a assinatura do divórcio. Estou sentada na varanda da minha casa nova, uma mansão com vista para o lago, comprada com dinheiro limpo, suado, merecido. Ao lado, uma xícara de café e o relatório financeiro que chegou hoje de manhã. Patrimônio líquido, R$123 milhões. 28 restaurantes em funcionamento, sendo 12 no Brasil, 8 na Europa, 5 nos Estados Unidos e 3 no Canadá. 1.200 funcionários diretos. 5.000 famílias, que dependem indiretamente do império que construí. Júlia administra as operações sul-americanas com uma competência que me enche de orgulho. Carla acabou de abrir nossa primeira unidade em Tóquio e fala em expandir para a China no ano que vem. Minhas filhas aprenderam comigo que mulher forte não é aquela que nunca cai.
É aquela que levanta cada vez mais determinada. Roberto foi promovido a diretor financeiro internacional e ganha mais em um mês do que Eduardo ganhava em um ano. Lealdade tem preço, e eu pago bem por ela. Doutor. Henrique se tornou meu sócio em uma empresa de consultoria que ajuda mulheres empresárias a protegerem seus patrimônios de relacionamentos abusivos. Já salvamos 17 casamentos e 43 fortunas. Eduardo mora num apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Trabalha como vendedor numa loja de carros usados. Paga pensão para o filho com Fernanda e vive com o básico. Não sinto pena. Sinto indiferença, que é muito pior para quem um dia pensou ser importante na minha vida. Fernanda mudou-se para o interior depois que o filho nasceu. Abre e fecha pequenos negócios, nunca conseguindo repetir o sucesso que teve ao meu lado. Carrega no currículo a marca de quem traiu uma amiga, e em cidades pequenas, reputação é tudo. Também não sinto pena dela. Sinto o que se sente por estranhos. Nada. Ontem, recebi um convite para palestrar num evento sobre empreendedorismo feminino. O título da minha palestra: Como transformar traição em motivação, a arte de renascer das próprias cinzas. 500 mulheres na plateia. 500 histórias de dor, superação, recomeço. Contei minha história sem poupar detalhes. A descoberta da traição, o planejamento silencioso, a execução perfeita da transferência de bens, a farsa da crise financeira, o divórcio vitorioso. Senhoras, disse no final da palestra, vocês vão ouvir pessoas dizendo que vingança não compensa, que perdoar é divino, que devemos ser magnânimas com quem nos traiu. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas eu estou aqui para dizer uma verdade que ninguém fala. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente prosperar. É provar que você nunca precisou de quem pensava que precisava. É mostrar que sua força não vinha do relacionamento. O relacionamento é que se alimentava da sua força. Os aplausos duraram 5 minutos. Depois da palestra, dezenas de mulheres me procuraram. Histórias similares à minha. Maridos que tentavam roubar empresas construídas por elas. Amigos que se aproveitavam da confiança. Familiares que queriam fatias de heranças não merecidas. Dona Márcia, como a senhora teve coragem de enfrentar tudo sozinha? A pergunta veio de uma mulher de cerca de 40 anos, claramente emocionada. Minha filha, eu não enfrentei sozinha. Enfrentei acompanhada de todos que me amavam de verdade. E descobri que eram muito mais do que eu imaginava, e muito diferentes de quem eu pensava. Hoje, revisando os números do trimestre, penso em como a vida tem senso de humor. Eduardo tentou me tirar metade do que eu tinha e acabou me forçando a descobrir que eu podia ter 10 vezes mais. Fernanda tentou roubar minha vida e acabou perdendo a dela. Eles tentaram me fazer de vítima e acabaram criando a empresária mais poderosa que já fui. O telefone toca. É Carla, ligando de Tóquio. Mãe, fechei o contrato. 3 novas unidades confirmadas para o próximo ano. Parabéns, minha filha. Sabia que você conseguiria. Mãe, eu queria agradecer. Pelo quê? Por ter nos ensinado que mulher não implora por respeito. Conquista. Desligo com o coração cheio. Minhas filhas carregam dentro delas a força que aprendi a ter. Elas nunca serão vítimas porque aprenderam desde cedo a ser protagonistas. Ao entardecer, caminho pelo jardim da casa nova. Cada flor foi plantada por mim, cada árvore escolhida com carinho. Este é meu reino, construído sem a ajuda de homem nenhum. Na cozinha da casa, preparo meu próprio jantar. Ingredientes caros, temperos especiais, o melhor vinho da adega. Como uma rainha em seu castelo. Não tenho namorado. Não procuro marido. Não sinto falta de homem na minha vida. Aprendi que solidão escolhida é liberdade, e liberdade não tem preço. Às vezes vizinhos comentam: que pena a Dona Márcia estar sozinha numa casa tão grande. Eles não entendem. Não estou sozinha. Estou em paz. Há uma diferença abissal entre estar sozinha por abandono e estar sozinha por escolha. A primeira dói. A segunda liberta. Amanhã vou assinar o contrato para a abertura de uma escola de gastronomia voltada para mulheres de baixa renda. Será minha forma de retribuir à vida as oportunidades que recebi. O projeto se chamará Instituto Márcia Resiliente.
Não escolhi o nome, foram as primeiras alunas que sugeriram. Resiliente. Palavra bonita. Significa que dobra, mas não quebra. Que sofre pressão, mas volta ao formato original. Que resiste aos impactos mais duros da vida e se mantém inteira. É isso que sou. Isso que sempre fui. Só precisei de uma traição devastadora para descobrir. Na mesa de cabeceira está a foto das minhas filhas na formatura. Mulheres fortes, independentes, donas do próprio destino. Meu maior patrimônio não está em nenhuma conta bancária. Antes de dormir, como faço todas as noites, agradeço. Agradeço por ter descoberto quem Eduardo realmente era antes de ficar velha demais para recomeçar. Agradeço por ter perdido Fernanda antes de confiar a ela segredos ainda maiores. Agradeço por ter aprendido que confiança é um luxo que mulheres fortes não podem se dar sem as devidas precauções. E agradeço pela dor. Porque foi ela que me transformou de uma mulher que construía impérios para outros dividirem na mulher que constrói impérios para proteger. A última coisa que faço antes de apagar a luz é olhar pela janela do quarto para a cidade lá embaixo. Em algum lugar dessa cidade, Eduardo está se preparando para mais um dia de trabalho comum, em mais um emprego que apenas paga as contas. Em algum lugar dessa cidade, Fernanda está tentando fazer dar certo mais um negócio pequeno, com recursos limitados e reputação manchada. E aqui estou eu, planejando conquistar mercados internacionais, gerando empregos, mudando vidas, construindo legados. A diferença entre nós é simples. Eles tentaram me destruir para se construir. Eu me reconstruí para que ninguém mais pudesse me destruir.